Deus, paz seja convosco. Ministério de Jesus. Jesus veio ao mundo para pregar o evangelho, né? Para mostrar para a gente o caminho, a verdade e a vida. E ele deu poder aos seus discípulos para que fizessem a mesma coisa quando ele partisse, continuasse o trabalho dele. Por isso estamos aqui, porque ouvimos, né? Aquele que ouve, bota em prática. Estamos aqui. Somos a consequência disso. Somos a continuação do Evangelho. A pregação do Evangelho não pode parar, porque Jesus precisa que essa palavra alcance o mundo inteiro. O ministério de Jesus, lá em Lucas 9, ele fazia então sozinho, né? Pregava, curava, e lá no Lucas 9 ele começa a dividir essa tarefa. E convocando os seus discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, para que curassem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus, curar enfermos. Amém? Ele dá poder aos 12 discípulos para curar. O mesmo poder que ele tem, ele fala, né, na palavra dele, ele diz que você fará coisas maiores do que eu fiz. Ele dá o mesmo poder. Se você crê no nome dele, acontecerá as mesmas coisas e ainda maiores. É o que ele disse. Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjem, nem pão, nem dinheiro, e nem tenha 2 vestidos. Não se preocupe com isso. Porque na casa que você entrar, você vai ficar ali e ali vão te servir. É o que Jesus está dizendo aqui. E se qualquer casa não te receber, sacode o pó do seu pé e vai embora. É isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Ide, fazei o que eu te ensinei, pregue o evangelho, leve a cura. A cura está na palavra do Senhor, no crer, na fé. A palavra cura, a palavra liberta. Se você ouve, se você recebe, você é curado. Você crê nisso? Dá um like aí. Diz eu creio. Eu creio, Ilza. Eu recebo. Eu estou curado. Porque a cura, ela vem pela fé. A fé é crer naquilo que eu não estou vendo, mas que eu sei que vou receber. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus continua aqui dividindo essa tarefa com mais pessoas. No capítulo 10 de Lucas, Jesus designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades aonde eles pudessem alcançar. E hoje, graças a Jesus, porque o homem criou, mas isso é graças a Jesus. A internet. A internet alcança N cidades, países, outras línguas, outros povos. Eis-me aqui. Faço parte desses 70. Aquele que escutou, né, a ordem de Deus, a ordem de Jesus, vai e fala da minha palavra. Estou aqui. Ao seu dispor, Senhor. Estamos aqui pregando, falando da tua palavra. Feliz é aquele que escuta. Ele continua aqui, ó. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Grande é a multidão que tem que ser alcançada. Mas aqueles que se dispõem a fazer, dispõem a falar, são poucos para atingir todo mundo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Ide, eis que eu vos mando como obreiros, como cordeiros ao meio dos lobos. Por que Jesus fala isso? Porque nós estamos falando
para um monte de gente que não acredita, que nos critica, que nos massacra, não é? Aí você olha para isso? Não. Continue olhando para Jesus, continue pregando, continue falando. Fala do que está escrito. Está escrito aqui? Então, se está escrito aqui, vai lá e prega o evangelho. E mandou adiante de 2 em 2. Vai-te embora. Faz o que Jesus mandou. O próprio Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado, foi apedrejado, foi morto. Jesus, na cidade dele, em Belém, ninguém acreditava em Jesus. Não pôde fazer milagre na cidade dele porque ninguém acreditava nele. Então não liga. Prega o evangelho, prega o que está escrito. E que o Espírito Santo abra os ouvidos daquele que precisa ouvir. Porque Deus está chamando todo mundo. Todo mundo vai ouvir? Claro que não. Claro que não. Mas você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar para as ordens que Jesus te deu. Lá no 9, ele diz assim, ó: e curai os enfermos que nessa cidade houver. Dize-lhes, chegado és a vós o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fores recebido, sai, bate o pó que pegou nessa cidade, sacode e vai-te embora. Digo-vos, pois, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquele que nessa cidade te desfez de ti. Aleluia. O julgamento é com Deus, né? Você faz a parte sua. Quem vai julgar é o nosso Pai. Que o Espírito Santo coloque na tua cabeça que você tem que ouvir a palavra do Senhor. Que você tem que se converter, que você tem que mudar os seus caminhos, que você tem que mudar a sua trajetória. Você precisa de bens materiais? Sim. Mas você precisa conquistar o reino de Deus. Você precisa se ligar no reino de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, fale conosco, nos incomode. Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, leve as palavras que eu necessito usar e não consigo. Aleluia. O Espírito Santo intercede por mim e por você. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Almeje o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra toque no seu coração. Curte, compartilha, inscreve-se no canal e mais do que isso, leia as Escrituras. Leia as Escrituras que a hora está próxima. Deus está voltando. Jesus está voltando. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo. E mude aí em você o que tiver que ser mudado na tua vida, para você também ir morar no céu. Amém? Glória a Deus. Que Jesus te abençoe. Coloca teu nome aí. A gente vai orar pelos os inscritos no canal. Nós estamos orando pelo povo, pelo Brasil, pelo país, pelos governantes e por aqueles que estão aqui conosco. Que Deus abençoe cada um e que Deus devolva a ele em dobro tudo o que ele almeja. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém?